organizamos estos días. Mi nombre es Pablo Langa. Vengo de un grupo de consultoría que se llama EDT Partners. Vengo de Europa. Tenemos presencia en la costa este, en los Estados Unidos, en Europa, en varios países y en Asia, en Singapur y en Australia. Nuestro trabajo está centrado en poder ayudar, colaborar con distintos stakeholders, desde universidades, colegios, proveedores de tecnología, en mejorar la educación gracias al uso de tecnología, con lo cual encantados de poder estar aquí. Hoy tenemos con nosotros un grupo, de momento, de 3 panelistas, estamos buscando al cuarto, que nos van a hablar de buenas prácticas en infraestructura y educación. Empezando por el fondo, contamos con Caio Baliengo, que viene del Instituto Natura, y nos presentará una iniciativa de Escola Digital. Tenemos aquí a mi izquierda a Antonio Correia, del grupo JP, y también nos contará algunas de sus mejores prácticas y casos de éxito. Y a la izquierda de Antonio tenemos a Mauricio Agudelo, que nos viene del CAF. Ya tuvimos una presentación de ellos ayer y hoy podremos tener una perspectiva distinta sobre la conectividad escolar para el siglo XXI. Yo, antes de dar la palabra, en este caso, a Mauricio, y vamos a empezar con él, sí que me gustaría reflejar un poco algunas de las conversaciones que hemos venido teniendo, ¿no? Ayer nuestro amigo Fernando Bedoya hablaba de todo el tema de infraestructuras, de tecnología de educación y de su impacto en educación. Yo creo que hoy vamos a poder ver algunas mejores prácticas, ejemplos reales, que es importante que escuchemos modelos de buenas prácticas y también que aprendamos, ¿por qué no, de los errores de otros? Siempre nos centramos en los éxitos, pero creo que se aprende muchas veces más de lo que otros se han equivocado antes que nosotros, no repetir esos errores. Continuando, algo que comentaba Luis Pinto en la sesión anterior, ¿no? Si podemos esperar 100 años para transformar la educación. Mi punto de vista es que no podemos esperar ni un año, ¿no? En alguna de las reuniones previas de Virtual Educa se comentaba que el graduado del 2030, y hemos estado hablando mucho del graduado del 2030, el graduado universitario, ya está en las aulas hoy. Con lo cual ya estamos tarde para esa transformación, ya estamos tarde para ese momento de cambios. Yo creo además que la nueva tendencia a la que nos vamos a enfrentar, hemos hablado de distintas, es una tendencia de mejores prácticas y de consolidación en todos los sectores en los próximos 5 o 10 años, desde mejores prácticas, desde iniciativas, desde proyectos de éxito. Y creo que es importante que lo tengamos en cuenta, ¿no? Lo importante que es compartir todas estas iniciativas para que no se conviertan en un constante reinventar la rueda en distintas regiones o de distintos jugadores. Nosotros, en el trabajo que hacemos, hace un año aproximadamente, definimos un nuevo término y no sé si alguien ya lo ha utilizado en el pasado y no sé si se traduce muy bien al portugués, pero es el término de la necesidad de cambio constante, a lo que nosotros hemos llamado la promiscuidad de innovación y de tecnología, ¿no? Creo que es necesario que seamos tremendamente promiscuos en innovación y en tecnología y que en todas las iniciativas que planteemos, que no sea un A a la B, sino que sea un entender que estamos en un momento de cambio constante y que tenemos que preparar nuestros gobiernos, nuestras iniciativas, nuestras universidades para esa situación de cambio constante que vamos a enfrentarnos en los próximos 5 años. Así que con esta definición de promiscuidad en innovación y en mejores prácticas y de colaboración, le voy a dar la palabra a Mauricio, del CAF. Es un placer tenerle aquí con nosotros. Vamos a intentar salvar algo del tiempo que hemos comido esta mañana, con lo cual vamos a dar aproximadamente entre 15 y 20 minutos por sesión para poder tener algo de discusión después. Gracias, obrigado. Mauricio. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad de compartir en este breve espacio de tiempo un poco la aproximación de CAF, y humildemente tengo que decir que quizás es muy poco lo que voy a agregar yo a todo lo que se ha venido mencionando en este último día y medio. Pero sí nos gustaría, si me ayudan a montar la presentación, por favor. ¿Você pode abrir mi presentación? Obrigado. Un poco, ¿cuál es la visión de CAF frente al contexto actual en la región de lo que es la conectividad
al sector educativo. Algunos casos de éxito, sobre todo de la perspectiva, y debo confesar que mi perspectiva es un poco externa a lo que se ha venido tratando en el panel anterior, fundamentalmente porque mi rol es más desde el punto de vista de conectividad, infraestructura y dotación técnica y tecnológica para las escuelas. Y creo que eso es importante porque es la base, es el andamiaje que permite el despegue y el desarrollo de todos estos modelos disruptivos que hemos hablado en los paneles anteriores. Y por eso, en la siguiente lámina, no sé si hay un pasador, ¿no? Básicamente, para nosotros, desde CAF, este es un tema fundamental porque cuando nosotros vemos el principal desafío que tiene actualmente América Latina como región es su problema de productividad. América Latina, básicamente, lo que tiene que ver con la productividad multifactorial, presenta contribuciones negativas al Producto Interno Bruto, muy por debajo de lo que son otras regiones emergentes o del mundo en desarrollo, como puede ser, por ejemplo, China o otros países del Asia del Pacífico o del Asia Menor. ¿Y por qué es importante? Nosotros entendemos en la siguiente lámina que básicamente hay un vínculo directo. Próxima, por favor. Para nosotros hay un vínculo directo en lo que es la productividad y la digitalización de las economías. La lámina que quería mostrar básicamente muestra una contribución, una correlación bastante positiva en lo que es la expansión de la digitalización económica y la contribución básicamente a la productividad tanto laboral como a la productividad multifactorial. Si ustedes se dan cuenta, básicamente lo que encontramos nosotros es que poder alcanzar mejores tasas de productividad en América Latina, poder alcanzar un estadio de transformación productiva en la región, pasa necesariamente por lograr una transformación digital de la economía. Por eso, nosotros hemos desarrollado en la siguiente lámina un espacio conceptual para medir básicamente qué es lo que se entiende por economía digital. En algunos paneles que se han tratado en este espacio de Virtual Educa, se ha hablado mucho de economía digital y cuando nosotros empezamos a abordar este problema desde CAF como banca de desarrollo, no entendíamos muy bien qué era ese concepto de economía digital. Por eso nos dimos a la tarea de desarrollar un marco conceptual que nos permitiera identificar dónde estaban las palancas de valor, el potencial que desde CAF podíamos aportar a la región en torno a alcanzar un estadio de digitalización, un estadio de desarrollo en esa economía digital o en esa economía basada en las plataformas de Internet que soportaron mayor valor agregado. Y rápidamente lo que entendemos nosotros es un conjunto básicamente de pilares, si se quiere así, que están soportados por el uso masivo de tecnologías de información y de comunicaciones y que parten obviamente por el desarrollo de las infraestructuras de comunicaciones de banda ancha, básicamente la conectividad a Internet de alta velocidad, que permita básicamente la conectividad de dispositivos o de equipos tanto fijos como móviles a ese Internet, pero que más allá permita, por un lado, la digitalización de los hogares, y esto no es solamente el consumo de redes sociales o de video streaming, sino también cómo los hogares están haciendo uso del Internet o de las plataformas digitales para, por ejemplo, acceder a servicios públicos digitales, acceder, por ejemplo, a servicios de banca electrónica, acceder a servicios de gobierno en línea. El otro tema importante, más allá de los hogares, es cómo las industrias, cómo la producción está alcanzando estándares importantes de digitalización en torno a lo que se conoce, por ejemplo, como el Internet industrial o la industria 4.0, y así uno puede ir básicamente en líneas de la manecilla del reloj hasta, por ejemplo, alcanzar todo el desarrollo de las industrias digitales en América Latina. ¿Cuál es la capacidad básicamente de la región para situarse en un espacio de valor en el desarrollo, por ejemplo, de contenidos y aplicaciones? Aquí teníamos casos exitosos, básicamente de desarrolladores o emprendedores o fondos, digamos, de inversión que están dedicándose a la expansión de aplicaciones y de contenidos para el sector educativo, pero básicamente el potencial para América Latina en el desarrollo y en el despegue de una industria digital es importante. Y para nosotros,
el foco de todo esto, y es donde quiero concentrarme en los próximos 10 minutos, es lo que nosotros llamamos ahí, que ustedes ven, los factores de producción. Nosotros creemos que sin el capital humano, sin la inversión y sin la innovación, es muy difícil que América Latina logre alcanzar un estadio de desarrollo digital mayor. Desen en cuenta que, de acuerdo con este observatorio, que entre otras cosas es el primer observatorio que desarrolla una visión integral sobre el ecosistema y la economía digital en América Latina en torno a estos 8 pilares, lo que encontramos es básicamente que América Latina y el Caribe como región tienen un desarrollo intermedio en su espacio o en su desarrollo digital, y hay una brecha importante. Esto es un indicador de 0 a 100, una brecha importante, sobre todo cuando comparamos a la región con economías de desarrollo alto, como pueden ser los países de la OECD, que alcanzan desarrollo de digitalización cercana a 65 puntos. El desarrollo de América Latina es de 65. En la siguiente lámina, básicamente, lo que nosotros, como ya lo mencionábamos, es que el desarrollo básicamente de 3 factores importantes: el capital humano, la inversión en redes de comunicaciones, en inversión, digamos, apuntalada en lo que es el capital de riesgo o el capital privado, a posicionar a América Latina en su espacio digital, y todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la innovación es crítico. Hay, digamos, dos variables que medimos básicamente de todo lo que podemos extraer de esta medición, lo que es la escolarización y básicamente lo que es el porcentaje de gasto tanto público como privado en investigación y desarrollo como porcentaje del PIB. Hay una dinámica y un crecimiento importante, pero en la siguiente lámina, cuando comparamos esto con economías más avanzadas, principalmente con lo que es la OECD, lo que encontramos son brechas importantes y espacios de mejora y de foco para la región, sobre todo en lo que tiene que ver con la sofisticación, con la mejora de competencias del capital humano, para, por un lado, aprovechar los beneficios de la digitalización, pero por el otro lado, para aumentar la oferta de contenidos y aplicaciones en lo que podría ser el desarrollo digitales. Des en cuenta, por ejemplo, que si uno toma el valor en bolsa de las 6 principales plataformas digitales de Internet en Estados Unidos, eso implica cerca de 6 veces el Producto Interno Bruto de Colombia, y Colombia es la 4ª economía más grande de América Latina. Entonces, hay un desafío importante, sobre todo también lo que tiene que ver con la aplicación de la tecnología al sector educativo, y aquí hay una métrica que es muy estándar, y es básicamente, por un lado, la conectividad, por ejemplo, de banda ancha o de Internet a las escuelas, pero por el otro lado, básicamente, lo que es la capacidad que tienen los alumnos para poder aprovechar las tecnologías digitales en el aula de clase. Y por eso, nosotros lo que hemos visto básicamente, este alejamiento de América Latina de economías de ingresos altos. En la siguiente lámina, por favor, lo que entendemos, y aquí no se ve muy bien, pero básicamente vemos que situarse en un estadio avanzado de la economía digital requiere lo que se conoce y lo que se habla aquí como las habilidades del siglo XXI. Y esto ya básicamente lo ha venido midiendo la OECD, básicamente en lo que tiene que ver con las habilidades necesarias que se requieren actualmente para poder encontrar trabajos más innovadores, ¿cierto? Y es como, por ejemplo, no solamente las habilidades duras, sino, por ejemplo, la necesidad de que la fuerza laboral, de que el capital humano desarrolle habilidades blandas en términos, por ejemplo, de gestión, capacidad básicamente de presentar ideas, tener un marco analítico más potente, ¿cierto? Y poder relacionarse de una forma más efectiva con su entorno, empieza, digamos, a aparecer como uno de los aspectos más relevantes. Y nosotros en la siguiente lámina vemos básicamente que hay 3 grandes desafíos, entre muchos otros, ¿cierto?, para potenciar el rol de la digitalización en la educación. El primero de ellos pasa necesariamente, como ya lo mencionábamos al principio, por resolver los problemas de acceso y de conectividad al sector educativo.
muchas de las ideas y de los modelos que se han venido hablando actualmente son modelos bastante disruptivos, pero no hay que perder de foco que en América Latina todavía hay un 50% de escuelas que no acceden a Internet y de alumnos, por hecho, que no están conectados a la realidad digital, ¿cierto? El segundo tema es el uso, y esto básicamente es lo que viene del siglo XX, es básicamente cómo podemos transitar hacia un uso de mayor valor agregado en el aula de clase y no solamente en un laboratorio de computadores, sino cómo básicamente las tecnologías digitales se convierten en un complemento efectivo de la labor pedagógica del maestro en el aula de clase. Y ya empieza a aparecer todo ese concepto de economía digital que a nosotros desde CAF nos preocupa bastante porque es el foco, es el cuello de botella para resolver los problemas de productividad en la región. En América Latina se requieren cerca de 3 trabajadores, ¿cierto?, para producir lo que un trabajador en Estados Unidos hace en una hora, en promedio, pero hay algunos países donde se requieren cerca de 5 o 6 trabajadores, ¿cierto?, para poder producir lo que un trabajador en Estados Unidos hace en una hora. Y esto básicamente tiene mucho que ver con las habilidades digitales para la nueva economía digital. Y voy a pasar rápidamente por estos 3 puntos. Si me ayudan con la siguiente lámina, el tema de conectividad, creo que ahí es claro en la siguiente lámina cómo básicamente hay unas asimetrías importantes en lo que es el uso y el acceso a las tecnologías de banda ancha en las escuelas, ¿cierto? Hay países como Uruguay, como Colombia, como Chile, donde se ha partido de una visión de ya muchos años, décadas quizá. Yo trabajé, por ejemplo, en el 2005 en Colombia en uno de los primeros programas de conectividad del sector educativo. En ese momento lográbamos conectar, hablábamos de conectar básicamente a cerca del 70% de la matrícula educativa de Colombia con banda ancha, pero que era una banda ancha relativa, que no alcanzaba conectividades de 1 megabit por segundo. Pero básicamente ustedes pueden ver que ahí como otros países, Guatemala, Honduras, en fin, Bolivia, pueden tener unas brechas de acceso al sector educativo importantes. Y en la siguiente lámina, lo que nosotros encontramos es que las brechas están explicadas fundamentalmente por el acceso a Internet y de banda ancha en lo que son las zonas rurales o en las zonas de bajos ingresos. Y ahí es donde nosotros estamos dando el foco como Banco de Desarrollo para poder resolver estas brechas. De hecho, no sé si lo hemos comentado, pero estamos en este momento dando un financiamiento de cerca de 14 millones de dólares a Salvador de Bahía para conectar con conectividad de banda ancha a cerca de 600 escuelas públicas del municipio de aquí, de Salvador de Bahía, en un proyecto integral que pasa por toda la regeneración del casco urbano de Salvador. Si ustedes se asoman acá, básicamente muchas de las escuelas públicas no tienen conectividad a banda ancha y nosotros estamos proveyendo básicamente financiamiento para poder resolver estas brechas de conectividad. En la siguiente lámina paso muy rápidamente por los temas de uso, ya se me está acabando el tiempo. En la siguiente lámina, por favor, el tema de uso. Lamentablemente nosotros vemos que no hay un uso, si se quiere, de valor agregado o que los alumnos le estén dando a la tecnología en las aulas de clase, y esto se ha medido y ahí se han saltado varias alarmas, bancas multilaterales, la OECD, en fin, muchos están hablando de cómo poder potenciar realmente el rol de la tecnología en el aula de clase de tal suerte que tenga impactos importantes en lo que es la calidad de la educación. Ahí hay un espacio interesante. En la siguiente lámina, básicamente el tema, hay una oportunidad importante. En la siguiente lámina, lo que nosotros vemos es básicamente cómo en otros países de ingresos altos, en efecto, la evidencia lo que muestra es que el uso que se le está dando, por ejemplo, a la tecnología en el aula de clase, no solamente para lo que es el chat en línea o redes sociales o acceder, por ejemplo, a videojuegos en línea, sino cómo los alumnos están desarrollando un uso más funcional de las tecnologías en términos de cómo gestionar la información, cómo poder resolver brechas de conocimiento y hacer el uso efectivo de Internet en temas, por ejemplo, de tareas, labores domésticas, e inclusive cargar o subir documentos. Y están los casos, por ejemplo, del porcentaje, un alto porcentaje de alumnos en Austria, Japón, Dinamarca, en fin, que realmente están haciendo un uso funcional de las tecnologías en el aula de clase. En la siguiente lámina
ya me enfoco básicamente en lo que son estas habilidades digitales para lo que es la economía digital. Y aquí es interesante mostrar dos cosas. Primero, en la siguiente lámina, cómo lamentablemente, estos son las pruebas que hace ISILS, el único país de América Latina que participa es Chile, y también está la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que no la mostramos aquí, pero ustedes den en cuenta cómo, de acuerdo con estas pruebas, lo que encontramos, bueno, y esto es Chile, recuerden que Chile es una de las economías que tiene índices de digitalización más avanzados, pero como por ejemplo cerca del 90% de los alumnos en Chile no están haciendo un uso realmente, llamémoslo, más allá de un uso funcional, por ejemplo, acceder a programas de hojas de cálculo, en fin, sino cómo poder gestionar la información, cómo poder romper fronteras de acceso al conocimiento para poder generar un mayor posicionamiento de las tecnologías en el aula de clase. Y lo otro interesante es ver, esto es a nivel, por ejemplo, escolar, en lo que es primaria y secundaria, pero en la siguiente lámina ya lo que nosotros hemos empezado a medir en otras parcerías que tenemos con otras organizaciones regionales, es cómo básicamente los cursos de formación en tecnologías digitales avanzadas en América Latina apenas están empezando a aparecer. Todavía el grueso de la oferta técnica, tecnológica y profesional está enfocada básicamente en cursos, llamémoslos tradicionales, pero ya, por ejemplo, esto es un trabajo inédito que hace CEPAL, uno de nuestros socios en todas estas tareas de digitalización de la región. Ustedes probablemente no lo ven muy bien, pero aquí básicamente se miden para 7 países cerca de 2.500 cursos de formación técnica y profesional, donde empiezan a aparecer en la segunda columna por millón de habitantes, por ejemplo, cursos en lo que es robótica y control, lo que es inteligencia artificial, los temas de Big Data, todo lo que tiene que ver básicamente con automatización. Recuerden que aquí lo que estamos hablando y una de las grandes preocupaciones es básicamente cómo puede derivarse una deslocalización de puestos de trabajo derivado de procesos de automatización. Nosotros creemos que en la medida en que las habilidades del siglo XXI requieren básicamente una gestión del talento diferente, que probablemente las máquinas no van a estar en capacidad de hacer, ese tipo de programas van a ser fundamentales escalarlos y de alguna otra forma derivarlos hacia lo que es la formación primaria y secundaria. Y ya en los últimos 2 minutos, porque básicamente mostrar algunos casos de cómo se está llevando la conectividad en la siguiente lámina, por favor, cómo se está llevando la conectividad en materia escolar. Nosotros desde CAF, como lo mencionábamos, hemos venido apoyando diversos espacios de conectividad al sector educativo, sobre todo lo que son escuelas públicas del área suburbana y rural. Muy rápidamente, lo que quiero mencionar aquí, tengo varios casos, pero en todos, si pasamos a la siguiente lámina, por favor, todos básicamente lo que muestran, por un lado, es que aquellos países que deciden abordar con una visión agresiva, con una visión integral, el problema de conectividad al sector educativo, logran hacerlo en muy corto tiempo. Este es el caso, por ejemplo, de Nueva Zelanda, donde básicamente en un espacio relativamente corto de 3 o 4 años, con una visión integral, con unos presupuestos coordinados entre los sectores de educación, de tecnología, de infraestructura, se logra conectar al 100% de las escuelas en una política que es ciertamente de largo plazo. Ustedes ven, por ejemplo, ahí cómo esto arranca quizás desde la década del 2000, en cerca de 11 años se han venido desarrollando políticas agresivas de conectividad al sector educativo. En la siguiente lámina, lo mismo. Lo que quiero recalcar es básicamente el caso de Irlanda, como por ejemplo en septiembre del 2014 se logró la conectividad del 100% de las escuelas con conectividades de 100 megabits por segundo, políticas muy claras establecidas, el foco, redes de alta velocidad del sector educativo abordando los problemas y las brechas de contenido y de aplicaciones. En la siguiente lámina, por favor, me voy a detener, el caso de Portugal. Siguiente, Estados Unidos. Ya aquí van a hablar de Portugal, no me voy a detener ahí. Estados Unidos, básicamente el caso de lo que es el E-Rate y cómo se financia esto. El caso uruguayo, aquí se ha discutido en la siguiente lámina
el caso de lo que es la conectividad, por ejemplo, en el marco del Plan Ceibal. Pero básicamente, ya para terminar, una conclusión importante, y es lo que nosotros desde CAF, y aquí está mi compañera Cecilia Lambi, no es fácil ver entidades multilaterales donde confluyan, por ejemplo, el área de educación y el área de infraestructura. Yo soy del área de infraestructura, mi compañera es el área de educación, tenemos una visión integral, una visión holística del problema de conectividad del sector educativo, quizás hice mucho foco en lo que son las infraestructuras, pero eso está complementado con la presentación que desde CAF hicimos ayer. Y en la siguiente lámina, ¿qué es lo que nosotros, cuál es nuestro modelo de conectividad? Resolver los problemas de conectividad en lo que son las áreas de acceso local, desarrollo de redes de educación e investigación, toda la plataforma de contenidos digitales y educativos, todo lo que es la conectividad, el desarrollo de equipos, programas complementarios en lo que tiene que ver con computadores, aplicaciones, el tema de mantenimiento es clave, y todo lo que tiene que ver con la calidad de la conexión. Sin una buena calidad de la conexión, todo lo que tiene que ver con acceso a nubes, servidores, empieza a tener problemas de conectividad y fallas en la calidad, puede generar desincentivos y afectar la sostenibilidad del modelo. Ya para concluir, tres mensajes importantes. En la siguiente lámina, por favor. La siguiente. La siguiente. Sí, ya, la siguiente, por favor. Lo primero es, todavía hay un espacio importante para aumentar el volumen de inversiones en lo que tiene que ver con completar las diferentes dimensiones de la infraestructura que hagan posible el acceso a Internet en las escuelas de forma oportuna, con calidad y con estándares altos de capacidad, tanto para los estudiantes como para los docentes, ¿cierto? Eso es un tema que no se puede dejar de lado frente a lo que es la realidad de América Latina. En el otro lado, cómo adecuar la formación técnica, tecnológica, todo lo que inclusive derivando eso hacia abajo, básicamente enfocado hacia lo que es la realidad de la nueva economía digital. Cómo América Latina está viendo desde los inicios de la formación docente, tanto docente como educativa, la capacidad de insertarse a la realidad de la economía digital, el desarrollo de lo que es la digitalización de la producción, la industria 4.0, tanto para aprovechar las mismas oportunidades que se derivan de ahí, como para enfrentar las amenazas que implica la automatización de dichas cadenas de producción. Y lo otro es que solo con políticas integrales vamos a lograr que en un corto periodo de tiempo logremos llevar los beneficios de las tecnologías digitales a las aulas de clase y no solamente a ese concepto tradicional de laboratorio de computadores. Muchas gracias y espero haber cumplido con el tiempo. Mil gracias, Mauricio, por la presentación, y también a Cecilia por la sesión que nos brindó ayer. Yo me quedo con esos tres grandes pilares que comentabas, ¿no? Del tema de acceso, del tema de un uso de impacto de toda esta tecnología y del tema de la economía digital y las habilidades relacionadas. Queda clara la polarización que todavía tenemos en esta región, y no solo en esta región, a nivel global, mientras que aquí estamos hablando de un uso efectivo, de un ancho de banda efectivo en muchos colegios o en zonas rurales donde no se llega. En otras zonas del mundo se está hablando de la utilización del 5G y qué impacto puede tener a nivel de estos anchos de banda tremendos, ¿no? en educación. Con lo cual, importante la labor de entidades como el CAF en poder cerrar esta brecha digital. Y importante también que todos tengamos en el centro de la conversación ese impacto, ese learning outcomes, ¿no? Ese impacto académico en el centro de la conversación. Aún así, a mí me gustaba mucho una reflexión que hizo nuestra compañera del Plan Ceibal ayer, que es: hay ciertos elementos que no tiene sentido invertir mucho tiempo en medirlos, ¿no? Y un acceso de calidad en un colegio es blanco y negro, ¿no? Es necesario. No tenemos que medir el impacto de todo eso a posteriori, porque vienen tantísimas otras cosas como la capacitación docente, el uso efectivo en las aulas y otros tantos temas, pero partamos de los pilares básicos, que sí necesitamos ese tipo de conectividad en el aula para poder desplegar otras tantas iniciativas. Gracias, Mauricio, de nuevo. Espero que luego tengamos unos minutos para poder recibir preguntas. Vamos a dar paso ahora, y me disculpo de antemano porque no sabíamos del cambio en agenda, a Paulo Moll, que nos visita del SESI, y nos va a presentar una experiencia del SESI en educación secundaria.
en la región. Así que mil gracias, Paulo, y el floor es tuyo a unos 20 minutos. Okay. Bom dia a todos, obrigado pelo convite. Vou falar um pouco sobre a experiência do SESI, mas antes disso, dentro do SESI, na Confederação Nacional da Indústria, nós fizemos uma apresentação para entender qual é a avaliação da sociedade brasileira em relação à educação. Então, a partir daí, eu acho que muito da reflexão que vem do que é a escola, o que precisa ser feito da escola, a gente consegue a partir do momento em que tem a noção do que a sociedade brasileira pensa a respeito da educação. E grande parte das alterações e dos movimentos que o SESI faz é exatamente em direção dessa pesquisa que foi colocada, que é o Retrato da Sociedade Brasileira, que algumas pessoas já devem conhecer, foi amplamente divulgado. Na semana passada eu estive numa audiência no Senado apresentando para o senador Cristóvão Buarque, que ficou muito impressionado com os resultados dessa pesquisa. Então, eu gastaria os primeiros 10 minutos apresentando essa pesquisa, depois eu passo para falar especificamente sobre o caso do SESI. Então, vamos lá? Próximo. Essa foi uma pesquisa feita no Brasil com mais de 2.000 famílias entrevistadas para saber qual que é a avaliação que a sociedade brasileira tem sobre a educação no Brasil. Primeira, pode passar? Com relação à importância da educação, a primeira pergunta que foi feita, pode passar, é o seguinte: a baixa qualidade do ensino prejudica o desenvolvimento do país? Ou seja, em outras palavras, o que se foi perguntado é o seguinte: ter uma educação que não é estruturada ou boa, isso vai afetar o crescimento do país? E a resposta, a gente vê claramente, é uma percepção brasileira de que percebe que, se não tivermos uma educação boa, seguramente o crescimento econômico vai estar comprometido. Nós temos hoje, praticamente 90% da população concorda que a baixa educação, a baixa qualidade da educação brasileira é um fator que impede o crescimento sustentado de longo prazo. E mais do que isso, próxima, não só as pessoas têm a noção que tem um problema ligado ao crescimento do país, mas também tem uma percepção de que a baixa educação tem um impacto sobre a sua vida em especial. Aí, quando se pergunta, a renda de uma pessoa será tanto maior quanto mais anos de educação ela tiver, a gente observa que mais de 70% das pessoas têm a percepção de que, estudando mais, ela terá uma maior renda. E mais, se ela estudar mais, ela será mais empregável. Então, ou seja, as pessoas têm a noção clara, e eu estou falando da sociedade brasileira, de que quanto mais estudada ela for, maior o crescimento do país e maior o benefício pessoal que ela vai ter no futuro. Próximo. Com uma mudança, um ponto de atenção importante. Não necessariamente a renda de uma pessoa vai ser ligada aos anos de estudo que ela tiver. Essa é uma mudança que está acontecendo. As pessoas começam a entender que educação é uma formação, mas não necessariamente eu tenho que ter a cultura bacharelesca de ter cursos intensos e que tem que ter formação de muitos anos para conseguir ter renda. Então, essa é uma mudança que já começa a ser percebida no Brasil, de que a educação está ligada especificamente às habilidades que eu consigo ter, mas não necessariamente eu tenho que ficar na universidade muitos anos para ter acesso a essas informações. Então, isso é algo que já começa a mudar no cenário. Próximo. No caso do Brasil, tem 2 pontos muito importantes e que mostram o seguinte, e foi perguntado para a população brasileira. A violência é algo que impacta diretamente a qualidade da educação brasileira? E a gente observa um dado que é muito forte. 80% da população brasileira classifica o problema da violência como um dos problemas fundamentais para a baixa qualidade do ensino no Brasil. Então, ou seja, o que a gente observa muitas vezes nas escolas são professores que, antes de dar aula, eles têm que estar tirando as crianças do crack, das drogas, do traficante que está próximo. E esse foco muito forte dos professores, com a falta de segurança, faz com que a qualidade do estudo não seja tão boa. Da mesma forma como a questão muito em voga no Brasil hoje, relacionada à corrupção. As pessoas no Brasil, aí, mais de 60% da população, classifica o problema de corrupção como foco para a perda da qualidade também do ensino no Brasil. Então, ou seja,
quando se fala em corrupção, é o recurso que vem, que não chega na escola, que se desvia ao longo do tempo e que gera um problema importante. Então, são sinais que a sociedade brasileira está apontando. Continua, por favor. Com relação, mais uma. Com relação à qualidade, o que a gente observa muito claramente é que existe uma diferença entre o ensino público e o ensino particular no Brasil. A percepção ela é bastante distinta, embora nenhum dos dois esteja numa avaliação muito boa. Mas o que acontece? Quando se avalia qual que é a qualidade do ensino da educação no Brasil, a gente vê que apenas 30% da população brasileira ela está satisfeita com a qualidade do ensino na educação pública e em torno de 65% com a qualidade do ensino privado. Isso não muda muito no ensino fundamental, médio ou médio integrado, embora o médio integrado seja um pouco melhor, mas integrado, né, com o ensino profissionalizante, mas o que mostra claramente que a população brasileira tem uma avaliação ruim em relação à qualidade dos ensinos. Próximo. Com relação à qualidade, o que especificamente faz com que as pessoas tenham uma avaliação que não seja positiva com a educação no Brasil? A gente vê claramente que, dos itens avaliados, foram colocados 10 itens possíveis de avaliação, os que mais tiveram nota baixa foi, primeiro, segurança na escola. Então, voltando àquela questão da violência. Dentro de uma escola, as crianças não estão se sentindo seguras, nem os professores se sentem seguros. Então, quando se pede uma avaliação sobre segurança nas escolas, a pontuação dada pela sociedade brasileira é de 3,7. Da mesma forma como material didático digital, atividades extracurriculares são pontos bastante precários. Então, a conexão com a internet, a parte de conectividade que foi falada na palestra anterior, são pontos claramente fracos na educação brasileira. Próximo. A pergunta foi feita o seguinte: com relação à qualidade, como é que você avalia, a sociedade brasileira avalia a capacidade do nosso estudante quando ele sai da escola? Ele está preparado para a etapa seguinte? Se é o aluno que está no ensino fundamental, ele está preparado para o ensino médio? Ou se é o ensino médio está preparado para o ensino superior? O que a gente observa é que uma parte importante, mais da metade da população, ela entende que hoje o aluno ele não sai preparado numa etapa para as atividades que serão desenvolvidas na etapa posterior. E tampouco estão preparados para o mercado de trabalho. Ele acha que as habilidades que serão requeridas no mercado de trabalho não são desenvolvidas na escola. Portanto, quando a gente observa que 55% da população brasileira acha que os alunos que são na escola eles não estão preparados para desenvolver atividades no mercado de trabalho. Continuando. Próximo. Mas, incrivelmente, embora a avaliação seja em geral ruim para avaliação, a população brasileira ainda acredita bastante na capacidade dos professores. As notas que geralmente são bastante baixas, quando se faz a avaliação do professor no Brasil, a capacidade de ensinar para os alunos ainda é alta, é uma nota 7,2. Isso mostra que a avaliação da população brasileira, embora a educação seja ruim, ela olha para o professor brasileiro com um ar de esperança, até de heroísmo, nesse sentido. Então, isso é o que passa na pesquisa que foi feita por nós. Próximo. O que fazer para melhorar a educação? Próximo. Aí foram feitas algumas situações. O que pode ser feito para melhorar a educação? O primeiro ponto é equipar melhor as escolas. É o ponto, talvez, que seja mais desejado pela população brasileira, ter as escolas mais bem equipadas. Da mesma forma como melhorar a participação dos pais na escola, isso é importante, e, mais uma vez, aumentar a segurança nas escolas. Então, o que a gente observa é que o item segurança ele ganhou um destaque não só no debate nacional, mas como debate, inclusive, dentro da educação. É um ponto extremamente importante que saiu da pesquisa feita por nós e pelo IBOP. Próximo. O que fazer para melhorar a educação? A participação dos pais é importante para o desempenho escolar dos alunos. A gente observa que
98% das pessoas entrevistadas, ou seja, praticamente toda a população, ela diz que sim, ter a participação dos pais no acompanhamento dos alunos é fundamental para o desempenho desses alunos. Próximo. Da mesma forma o que fazer para melhorar a educação? Tem uma questão aí de aumentar o salário dos professores que também passa por um processo importante no processo de melhoria da educação. Próximo. O que fazer para melhorar? A gente já falei, aumentar o salário dos professores. Próximo, só um rápido. Esse é um ponto importante da pesquisa. O diretor da escola ele deve ter uma formação específica para a gestão da escola. A gente observa que praticamente 95% da sociedade brasileira acredita que a escola precisa ser mais gerida e que o diretor da escola ele precisa ter uma formação específica na área de gestão para conseguir gerir bem uma escola. Próximo. De quem é a responsabilidade para garantir uma educação de qualidade? Próximo. E aí, as pessoas têm uma identificação muito forte com o diretor da escola. Ele acha que a principal responsabilidade, quando eles identificam a qualidade da escola, está ligada a quem dirige a escola. Então, o diretor da escola, depois o pai dos alunos, e só lá para frente vão ser os órgãos públicos conveniados. Próximo. Os jovens devem participar mais dos debates e decisões sobre educação? Mais de 90% da população brasileira acha que sim. E esse é um ponto importante, porque, na verdade, quando se fala de uma educação inclusiva, ouvindo a participação dos jovens, o que eles têm a dizer, isso a própria sociedade brasileira acha que é algo importante. Então, aquela coisa de ter uma educação em que os adultos tomam as decisões, não fica muito claro nessa pesquisa. Muito pelo contrário, a participação dos jovens nas decisões das escolas e na decisão sobre o que deve ser feito é extremamente importante. Próximo. E faltam recursos para a educação. De onde é que virão esses recursos? E aí eu termino aqui a pesquisa. Vamos lá, próximo. O problema da baixa qualidade se deve mais à má utilização dos recursos públicos do que à falta deles. E aí 81% da população brasileira acredita que grande parte da questão da escola, dos problemas, não se dá tanto pela falta de recursos, mas pela maneira como os recursos para a educação são geridos. Então, quando se ouve a sociedade, o clamor é muito mais por uma melhoria da gestão da educação do que para mais recursos para a educação. E isso fica muito claro na próxima lâmina. Que a pergunta é a seguinte: ok, se falta recurso para a educação, a sociedade brasileira estaria disposta a pagar mais impostos para ter mais recursos para a educação? A resposta foi absolutamente contundente: não. A sociedade brasileira não quer pagar mais impostos, nem que esses impostos estejam ligados à educação. Tampouco a sociedade brasileira está disposta a que recursos para a educação sejam drenados de outras áreas, de segurança, de energia, de políticas públicas, de estradas, infraestrutura. Não. Então, o que a sociedade está dizendo? Precisa ter mais investimento com a educação, mas o investimento ele tem que vir dos próprios recursos já existentes. Então, o foco tem que ser a gestão. Então, isso, quando eu apresentei isso para o senador Cristóvão, ele falou, poxa, fica difícil, porque, na verdade, quando se coloca a educação como prioridade, você imagina que teria todo um conserto do país para a educação. Eu disse, olha, o que a população está dizendo é que as pessoas até querem investimento em educação, mas elas não querem que isso venha acompanhado de mais imposto e tampouco querem que recursos sejam retirados de outras áreas que sejam importantes. Próximo. E aí acaba a pesquisa e passa para outra apresentação, eu vou falar especificamente sobre o SESI. A partir dessas informações, e essas informações aconteceram no momento em que o Brasil começa uma discussão extremamente importante, que é a discussão da nova lei do ensino médio, né? E que alguns elementos que foram colocados ali na pesquisa precisam ser entendidos. Então, a população brasileira ela quer a participação dos jovens. A população brasileira está muito preocupada com a empregabilidade. Claramente, quer dizer, a escola não tem como função exclusiva preparar para o mercado de trabalho, mas é uma das atribuições que a população quer. Então, ou seja,
baseado em alguns elementos, a gente começa a pensar como é que o SESI, que é uma instituição que trabalha dentro do sistema indústria, com recursos do sistema indústria para a indústria, ele pode entrar com esse debate da educação dentro do sistema industrial. E aí nós começamos um projeto, uma experiência pedagógica em 5 estados, de como a gente poderia fazer uma reformulação do ensino médio e criar uma experiência nova para o ensino médio, que é o que eu vou falar aqui. Próximo. Na Base Nacional Comum Curricular, a gente sabe que foram estabelecidos 5 eixos de formação, que é linguagens, matemática, ciências da natureza, ciências humanas, e a formação técnica e profissional. Então, o que acontece? Nós já começamos o processo, já desenvolvendo os cursos nessas 5 áreas específicas e com um foco muito especial nesse itinerário 5, que é a formação técnica e profissional, que é um elemento novo e um elemento qual o SESI tem muitas condições de operar, em grande parte porque trabalhamos em parceria com o Senai. Próximo. Próximo? Tá. Então, o que essa lei possibilita? Primeira coisa, trajetórias flexíveis. Isso é algo extremamente importante. Por quê? Porque, na verdade, quando se estabelece essa nova lei, se permite que, em vez de você ter um programa que é fechado, você tem um programa em que o aluno ele pode escolher e estruturar a carga de estudos que ele quer fazer. Então, a trajetória flexível foi uma possibilidade dessa nova lei do ensino médio. Segundo ponto, permite o incentivo à participação e engajamento dos jovens no aprendizado e no cotidiano da escola. É extremamente importante. É um percurso educativo importante para a vida social e de trabalho, a conexão entre escola e trabalho. Tem a escolha do futuro, carreira técnica ou ensino superior, que ele vai ter condições de fazer a escolha, e a condução do estudante ao mundo do trabalho. Em linhas gerais, são 2 pontos principais. O primeiro ponto é que o estudante ele passa a ter mais autonomia nesse processo, a partir do momento em que ele tem condições de escolher o itinerário que ele quer seguir, pelo menos uma parte disso. E o segundo ponto importante é que, nessa nova metodologia construída pelo SESI, temos uma conexão entre a escola e o setor produtivo e a indústria. Próximo. E aí temos o nosso projeto pedagógico que está em curso. Continua. Próximo. Então, nós estamos desenvolvendo alternativas flexíveis de ensino médio articulado à formação técnica e profissional. O nosso objetivo é educar para o desenvolvimento humano, é você ter o desenvolvimento mais holístico desse profissional, com uma formação integral, dando autonomia para que esse estudante possa ter condições de tomar as suas decisões, promover a sintonia entre a escola e o mundo do trabalho e formar competências para a sociedade do século XXI. Isso foi dito muito no painel passado, que é iniciativa, que é trabalho em grupo, questionamento. Então, são várias atividades que são extremamente importantes e habilidades que são requeridas agora nesse século XXI. Próximo. Como é que funciona? Na verdade, a nova lei do ensino médio diz o seguinte: terão que ter 1.000 horas aula ano. Nessas 1.000 horas aula ano, no primeiro ano, 800 horas aulas são definidas pelo padrão básico definido, né, pela base curricular. E 200 horas, elas são utilizadas para uma formação específica no itinerário de formação profissional. No segundo ano, são 600 horas básicos e 400 horas para formação profissional. E no terceiro ano, 400 horas do básico e 600 horas de formação profissional. Então, o que acontece? Ao longo do processo, e nesse projeto básico, a gente está formando o aluno em algumas áreas básicas de formação profissional. Nesse caso específico, a gente está fazendo piloto com a parte de formação em eletrotécnica. Então, no primeiro ano, o aluno vai aprender como é que são as competências básicas no mercado de trabalho, quais são as atividades que precisam ser desenvolvidas, quais são os elementos que precisam ser treinados, quais as habilidades importantes. No segundo ano, ele já entra, basicamente, dentro de uma formação básica do que é o mercado de trabalho. Então, ele vai estudar sobre o que é energia especificamente. No terceiro ano, ele vai ter uma formação em eletrotécnica especificamente. Então, ele sai com a formação profissional ao mesmo tempo em que tem a formação básica estruturada. Continuando. Como é que é organizado o processo? Ele é organizado por áreas do conhecimento.
todo o foco dele é desenvolvimento de competências e habilidades. Os módulos básicos são específicos na formação técnica e profissional, e a gente usa metodologias ativas com ênfase em projetos e práticas de pesquisa e no protagonismo desse aluno. Continuando. Hoje, a gente está fazendo esse projeto pedagógico em 5 unidades da Federação, Alagoas, aqui na Bahia, Ceará, Espírito Santo e Goiás. A área industrial escolhida para esse projeto inicial é na área de energia, com curso de eletrotécnica. Tem um currículo integrado do ensino médio com itinerário formativo num turno único, e a gente está trabalhando especificamente com 7 turmas e 226 alunos. E os resultados, até o momento, são extraordinários. Estamos no primeiro ano, a gente tem que ver rodar os 3 anos para saber como funciona. Mas a avaliação que a gente tem nesse primeiro ano está extraordinária. Próximo. Ok. Estou terminando já. O modelo de gestão especificamente, como é que funciona? Porque a gente está falando de uma base estruturada, técnica, e uma formação profissional. O que acontece? O modelo ele pode ser integrado dentro de uma mesma escola. Em alguns estados, a gente tem a mesma escola em que o aluno faz a formação técnica e a formação básica. Pode ter um modelo de gestão compartilhado, em que você tem uma unidade em que tem para a formação técnica e outra unidade para as outras áreas de competência, em que os alunos, em alguns dias da semana, vão para uma escola e outros dias vão para outras escolas. Tem um modelo centralizado ou mediado por tecnologia, basicamente, que é um modelo em que tem uma determinada sala de aula numa cidade, o professor ele dá aula utilizando as mídias tecnológicas, e vai ter um outro professor lá fazendo o acompanhamento desse aluno. Então, existem várias formas de interseção e de gestão do modelo que permite que os melhores professores e as melhores informações cheguem até os alunos, num processo de integração, inclusive, de infraestrutura, que é importante. No caso do SESI é importante porque a gente tem que estruturar, muitas vezes, o que é a infraestrutura do SESI com a estrutura do SENAI, com ambientes que são diferentes, mas eles têm que ser estruturados para a formação do curso. Pronto. Próximo. Aí tem um material didático que está sendo utilizado. Esse material didático e tem tido uma avaliação muito boa pelos alunos, e a gente tem acompanhado. Próximo. E aí são algumas fotos que a gente faz. Como é um projeto, é uma experiência pedagógica, começamos agora, estamos fazendo o acompanhamento desses alunos todos os meses para saber o que eles têm feito, todas as atividades, e aí a gente tem todo o acompanhamento do que eles têm feito. Próximo, próximo, próximo. Aí são, inclusive, ali tem relatórios de mãe de aluno, super encantada com a maturidade que o aluno tem apresentado a partir do momento que está trabalhando dentro dessa metodologia de interlocução com o setor privado. Continua. E agora, finalizando, mais 1 minuto, todos esses projetos eles estão integrados dentro da metodologia do SESI com o desenvolvimento da robótica. E por que robótica? Porque, na verdade, todo o desenvolvimento das escolas do SESI estão ligadas ao desenvolvimento do STEAM, que é ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemática. Quando falo artes, muito na questão do design. Esse é um pilar que baseia toda a estrutura do SESI. Tá? Então, é importante para o desenvolvimento de competências. A robótica ela faz a integração curricular, ela estima a resolução colaborativa de problemas, motiva a aprendizagem dos alunos. Então, é algo que é extremamente importante. Próximo. E o SESI já faz isso há um bom tempo, e esse ano tive uma das maiores alegrias da minha vida. Ali, aquela foto ali é no momento em que uma escola do SESI, aqui do estado de São Paulo, ela ganhou o campeonato internacional, o maior torneio mundial de robótica, que aconteceu em Houston, no Texas. Envolveu ali 68 países, a gente tinha mais de 100 equipes, e eram as melhores equipes do mundo, num projeto, e a equipe do SESI STEAM. Continuando. E, por fim, o último assunto, também dentro das escolas do SESI, uma preocupação muito forte que nós temos
com o desenvolvimento do itinerário para a formação de jovens e adultos. Uma parcela enorme da população brasileira evadiu das escolas ao longo do tempo e chegou na idade adulta sem a formação formal. Então, agora temos um momento para recuperar esses alunos. E desenvolvemos uma metodologia que prevê o reconhecimento de saberes. O que conseguimos a partir do momento que estabelecemos essa metodologia? A taxa de evasão do EJA, que no Brasil chega a 90%, né, nos processos, no nosso projeto, no projeto do SESI, a gente conseguiu reduzir a evasão para 15%. Simplesmente com a metodologia de reconhecimento de saberes. O aluno, ele chega, ele se apresenta, ele diz qual que é a profissão que ele quer, né, que ele trabalha, e a partir dali ele passa por uma banca que vai avaliar quais são os conhecimentos que ele já tem que podem ser aproveitados no processo de formação profissional. Só isso já faz com que ele se sinta muito estimulado a voltar a estudar. Tem todo um acompanhamento e a ideia é que ele já saia dali, não só com o diploma do ensino médio, mas também com um diploma de formação profissional junto. Então, você resolve a questão da educação junto com a alocação dele no mercado de trabalho. Então, o que a gente observa hoje é que ali é uma formatura, que foi até aqui na Bahia, e esse projeto, ele resulta revolucionário, o governo está muito interessado nele, porque, na verdade, a gente conseguiu resolver um problema que o setor público não tem conseguido resolver, que é a questão da evasão forte que se tem nos cursos de jovens e adultos. Próximo. Próximo. É isso. Então, muito obrigado. Desculpa esse passeio do tempo. Enhorabuena, Paulo, y a SESI. Creo que es una iniciativa fenomenal. Los resultados lo avalan. Si yo tuviera que quedarme con uno de los mensajes y a veces una de las preguntas, preguntamos lo suficiente a los estudiantes qué necesitan y qué quieren, les damos voz a lo suficiente, ¿no? Creo que en ocasiones nos empeñamos en definir cuál tiene que ser su camino, cómo tiene que ser el formato, la metodología, sin involucrarles a ellos en esa toma de decisiones. Y yo creo que alguno de los ejemplos que nos mostrabas, ese diálogo, ese preguntarles a dónde quieren llegar y poder mantenerles con esa obligación de progreso, me parece sensacional. Quizá sobre el reporte original, con uno de los mensajes que también me quedaría, es el tema de la seguridad, ¿no? Hablabas de un 80% de sensación de inseguridad en las aulas y el impacto que esto tiene. Cuando esto surge, en muchas ocasiones yo tiro un poco de hemeroteca y es fácil, si muchos de vosotros conocéis la pirámide de jerarquías de Maslow y un poco lo importante que es el cubrir esos elementos fundamentales. Antes hablábamos de la conexión a Internet como un elemento fundamental. Obviamente el estar sano, tener acceso a comida, esos elementos físicos son claves para una persona poder desarrollarse, pero igualmente sentirse seguro, estar en un entorno seguro, ¿no? Creo que muchas veces nos olvidamos que todo este ciclo de innovación, de nuevas metodologías, de tecnología aplicada al aula y fuera del aula, de nada sirve si no tenemos una higiene de uso de tecnología, una higiene de colaboración, de clima escolar que permita que los alumnos tengan esa oportunidad, ¿no? Entonces, buen indicador, lamentablemente, que es común en muchísimos países, que temas de bullying, inclusive el uso avanzado de tecnologías, crea un problema más crónico todavía, ¿no? Que creo que todos tenemos que resolver. Una vez más, Paulo, enhorabuena y gracias por la sesión. Le vamos a dar paso ahora a mi amigo Antonio, de JP. Antonio viene desde Panamá, aunque tiene un acento portugués. Muchos ya lo conocéis. Le voy a pedir si consigue ajustarse a 15 minutos. Perfecto. Gracias. Gracias, Antonio. Bueno, muchas gracias. Un gusto estar aquí con ustedes una vez más compartiendo experiencias. Él dice que vengo de Panamá, pero soy portugués, eso que quede muy claro. Y no acepto piadas de portugués acá entre las señoritas. Es una broma. Pero bueno, explicarles un poco el tema de infraestructura también, porque al final JP empieza por ser una compañía que se está dedicando desde 2009 a lo que es la tecnología. Pero el esfuerzo que estamos haciendo para la integración de la tecnología en las clases se exalta el tema de
y cómo colocar la tecnología en las clases, porque viajábamos por más de 70 países y encontrábamos sitios donde las clases eran bajo un árbol. Entonces, ¿y cómo vas a llevar tecnología si el fundamental y la estructura no existe? Entonces nos surge una iniciativa que se llama Pop-Up School y es lo que les voy a explicar un poquito a los que todavía no han visto y explicarles cuál es nuestro concepto. Por favor, ¿puedo pasar? Esos son los temas que nos mueven todos los días, ¿no? Transformar la educación a través de la tecnología y transformar el mundo a través de la educación. Creemos que la verdad que en la base de la educación está el cambio y que se puede cambiar el mundo a través de la educación. JP es la compañía número 1 en la implementación de proyectos educativos en larga escala. No estamos hablando de vender computadoras por sí mismo, porque eso al final hay otras compañías multinacionales, pero cuando estamos hablando de un proyecto, estamos hablando, por ejemplo, el proyecto de Kenia, donde entregamos 1.200.000 tablets al gobierno y pizarras, etcétera, y fomos entregar a cada una de las escuelas y fomos capacitar a los profesores. O sea, estamos hablando de un país en África y que a lo mejor también hay muchos países aquí. Cuando hablamos, por ejemplo, de escuelas rurales, la escuela rural no es muy distante de la grande ciudad acá en América Latina. Entonces, entre la distancia entre lo que es un mundo rural y un mundo, la ciudad, que para nosotros europeos lo vemos muy distante, pero acá en América Latina está a una distancia muy corta. Adelante. Más de 20 proyectos educativos, más de 70 países, más de 300.000 profesores, más de 15 millones de estudiantes impactados. Adelante. Los principales proyectos que hemos hecho, empezamos en Portugal con la iniciativa Magallanes. De pronto, cuando el gobierno portugués, y hablando de ejemplo Portugal, decidió entregar una computadora a cada uno de los alumnos. Y entonces, con esa iniciativa empezó el movimiento de la compañía hasta la internacionalización y de pronto llegamos a Uruguay, donde participamos con el Plan Ceibal en muchas de sus iniciativas, Argentina con el Conectar Igualdad en su momento, ahora Nación. En Bolivia hicimos una planta para para producir las computadoras en Bolivia, en La Paz, a 4.000 metros de altitud. Y llegamos a otros países en África y estamos trabajando en todos esos países para mejorar la condición educativa. El Salvador, etcétera, etcétera. Adelante. Como también nosotros también nos preocupamos con la sostenibilidad corporativa del mundo, en términos de lo que es las Naciones Unidas y movilizar la comunidad empresarial, y nosotros nos movilizamos igual en lo que es el combate a la corrupción y los 10 principios de lo que es los goals de las United Nations. Adelante. Aquí algunos los que estamos manejando nosotros en garantizar el acceso a educación inclusiva, calidad, equitativa y promover oportunidades de aprendizaje a largo de vida, ¿no? A través de iniciativas industriales, a través de las iniciativas de desarrollo, a través de varios temas que nos permiten mejorar las condiciones de vida de la población en general. Adelante. Opa, un poquito atrás. Bueno, ese es como nosotros abordamos el tema. Hay países que nos buscan solamente por la tecnología y eso, por ejemplo, el Plan Ceibal tiene una estructura propia y, por ejemplo, hace todo lo que es la reparación y todo lo que es la entrega de los computadores y nosotros enfocamos lo que es la tecnología. Pero, por ejemplo, en Bolivia, cuando hicimos la planta para el gobierno, tuvimos que introducir lo que es la ingeniería para capacitarlos para producir las computadoras en país. Y la parte de pedagogía, cuando también nos piden que entrenemos y capacitemos a los profesores, y por eso pasamos lo que era una compañía totalmente, 100%, con más de casi 30 años, tecnología pura y dura, como se dice para allá, a introducir nuevos temas dentro de la compañía para garantizar que al final tenemos un proyecto global y que atiende a todas las necesidades complementarias del proyecto del país. Adelante. Entonces, enfocando un poquito lo que vine a presentar, que es la Pop-Up School. Adelante.
En primer lugar, es un edificio que es instalado en función de las necesidades locales. Más que todo también es un edificio que se puede ensamblar o construir en menos de una semana y que al final resuelve muchos los temas que el concreto no puede resolver, porque el concreto toma mucho tiempo a tenerlo listo. Y esto se puede construir en una semana. Aparte también de las funciones que esto representa dentro de las comunidades, porque muchas veces durante el día es una escuela y durante la noche es para capacitar adultos o para reuniones o para el fin de semana para ir al doctor allá a poder dar consultas. O sea, creemos que esto permite rápidamente, sin el tema del concreto, resolver un tema que también muchos de ellos de desastres naturales, donde es necesario cubrir rápidamente las necesidades de la población. Eso, como una vez más, en una semana ya tienes una escuela lista para poder regresar a las clases. La parte de la sustentabilidad a través de los paneles solares, toda la infraestructura interior de las pizarras, los access points y las computadoras. Con eso tenemos, por eso le llamamos Pop-Up School, porque entregamos una solución integral completa. Adelante. Simple, rápido, como les decía, sostenible, durabilidad, resistencia, comunidad, como les expliqué, porque al final no es solamente una escuela, y la portabilidad, porque se puede mover de un lado al otro, porque es totalmente desmontable y montable en el mismo periodo que se habla. Muchas veces también, tipo de ejemplo, en sitios, porque no usa concreto y las bases, sino tornillos. Y muchas veces cuando hay mucha agua se puede poner los tornillos más altos para garantizar que la agua pasa por debajo del edificio, para garantizar, por ejemplo, sitios donde hay muchas aguas, inundaciones, para también permitir que eso no sea un problema o un tema. Adelante. Adelante. Aquí como un pequeño video cómo se prepara. Bueno, el sonido no está, pero bueno. Adelante, puedes pasar. Entonces, la parte adaptable, construcción modular, adelante, vamos pasando más rápido esos slides. La sustentabilidad, amiga del ambiente, certificación energética, por panza de agua, por el tema del concreto, autosostenible. Nosotros sometimos a varios testes porque al final también hay temas como el tema de del fuego, temas como los sismos, acústica y temperatura, porque también hay muchos sitios donde la temperatura es muy alta. Obviamente, para resolver el tema más complejo, como acá se pone un aire acondicionado, pero al final, como la estructura es hecha de acero y poliuretano, reduce sustancialmente la temperatura del exterior para el interior sin necesidad de aire acondicionado. Pero obviamente en extremos hay que también tener temas con la temperatura. Adelante. Los tornillos, como les explicaba, porque al final no usa concreto, y cuando tienes suelos como arena, pones tornillos más altos, o si tienes suelos más resistentes, pones tornillos más pequeños. Adelante. La comunidad, o sea, centro de capacitación, salud, ciberespacio, centro comunitario, o sea, al final el uso y las posibilidades son inmensas, porque al final es un edificio, ¿no? Adelante. Tipo, cuando hablamos de las zonas rurales, muchas veces, y vemos en sitios, por ejemplo, y aprovechando el tema de Panamá, las escuelas rurales, o rancho, como se llama allá,
necesidades de que tú lleves a sitios donde muchas veces ni siquiera hay carreteras. Entonces, hacer llegar al concreto es más difícil que llegar a este tipo de edificios, entonces creemos que también ahí es una solución sostenible. Adelante. La portabilidad, ya hablamos, adelante. Configuración, vamos a pasar al próximo. Customizable, obviamente, porque muchas veces hay gente que dice, bueno, en mi país yo tengo 30 alumnos, pero hay otros países donde son 50 alumnos, entonces hay que ajustar un poco también el tema de espacio dentro de la clase. Adelante. Conectividad, como dice el Access Point, con ligación a la Internet o sin conexión a la Internet, garantizamos que mismo en offline podemos dar contenidos a los chicos. Creemos que cuando decimos escuela para todos, creemos que las zonas rurales y muchos de los países de Latinoamérica es donde va a venir el próximo presidente de esos países. Y queremos dar la misma oportunidad a los chicos que están en las zonas rurales, a los chicos que están en la ciudad. Nosotros creemos que tiene que haber igualdad y para haber igualdad tenemos que dar condiciones para que las zonas rurales no se vean como alejados, sino como también una oportunidad para ellos poder llegar a los mismos objetivos de un chico que vive en la ciudad. Adelante. Que es el CAP, Contact Access Point, que permite entonces poner ahí los contenidos y proveer Wi-Fi a los alumnos. Adelante. La parte de la solución de completa, disponible, gestión de contenidos. Adelante. Y también, uno más, por favor. La parte de los campos. Nosotros también, cuando llegamos con la pop-up, una sala, ¿no? Pero de pronto otros vieron que tenían necesidades más grandes, o sea, un salón no era suficiente porque necesitaban de comedores, necesitaban de salones para profesores, y entonces nos pusieron a trabajar para lo que llama hoy el complejo escolar. Un poquito más, uno más. Entonces aquí una solución de un campus para poder proveer otros tipos de soluciones. Adelante. La parte estructural dentro del edificio, muebles que se mueven como los alumnos se mueven, son perfectamente encajables, la pizarrón, el proyector y una serie de elementos que consideramos esenciales dentro de la clase. Adelante. Algunas pruebas de concepto, uno más. Algunos países donde ya instalamos estas escuelas, más por favor. En Portugal, adelante. En Timor-Leste, Colombia, Panamá, Costa de Marfil, Jordania y Puerto Rico. Y en Jordania con el apoyo de la reina de Jordania, que apoya mucho el tema de niñas. O sea, ustedes tienen que entender, por ejemplo, los países árabes, llevar educación distinta es promover que las niñas puedan ir a la escuela y no una oportunidad entre hombres y mujeres y no entre pobres y ricos, ¿no? En Perú, África del Sur, Bolivia, Mozambique, los países africanos y también, bueno, y puede ser la posibilidad de una escuela para todos. Pero gracias por el tiempo, no quise estar tomando mucho el tiempo de ustedes y preguntas al final que tengan listo para contestarles. Muchas gracias. Gracias, Antonio. Yo destacaría de lo que nos ha presentado Antonio hoy la gran responsabilidad que las organizaciones como JP tienen cuando hablamos de que llevan 1.2 millones de dispositivos a Kenia, ¿no? Son 1.2 millones de personas que potencialmente les puede cambiar la vida, que potencialmente pueden tener un futuro, ser ese nuevo presidente, ¿no? Y creo que por eso la colaboración entre los distintos actores, cuando hablaba antes el CAF y en esas acciones de inversión en donde más se necesite, cerrando esa brecha digital y esa brecha social, haciendo los cambios sociales más permeables, ¿no? Permitiendo que los grupos de zonas rurales tengan acceso a educación, creo que nos da una buena referencia de la responsabilidad, no solo de lo bonito que es trabajar en educación, pero de la gran responsabilidad que todos tenemos en tener impacto. Así que gracias Antonio de nuevo. Y ya para terminar, le vamos a dar paso a nuestro amigo Caio, que viene del Instituto Natura y nos va a presentar su iniciativa de Escuela Digital. Bom dia a todas e todos. Obrigado pelo convite. E agradeço a quem resiste ao avançar do horário do almoço também, né? Então, exato, então serei breve.
Meu nome é Caio, coordeno um projeto que se chama Escola Digital, que, dialogando um pouco com a fala do Maurício, daqueles 3 pilares de infraestrutura, uso e habilidades digitais. Obviamente, infraestrutura é um desafio complexo que o Ministério da Educação tem tentado resolver nos últimos 15 anos, mas o Escola Digital busca trabalhar essencialmente o uso, garantir o uso, permitir o uso e, de certa forma indireta, também promover as habilidades digitais. Se conseguir colocar a apresentação, por favor. Pode pôr na próxima já. Então, quem promove essa iniciativa do Escola Digital é a Fundação Telefônica Vivo, em parceria com o Instituto Natura. Tem como parceiro apoiador Fundação Lehman e temos também como parceiros técnicos Instituto Inspirar e Fundação Vanzolini. Pode passar também. Escola Digital, então, ela é uma plataforma gratuita, aberta, de busca para todas as etapas da educação básica. Então, o nome técnico do que a gente faz, nós somos um referatório. Não sei como isso vai ser traduzido, mas a gente, na verdade, referencia recursos digitais de aprendizagem que estão disponíveis na internet. Hoje são mais de 20 mil objetos digitais de aprendizagem, então a gente está falando de videoaulas, games, animações, simuladores, dentre outros. E o que diferencia a gente, basicamente, do Google é que a gente faz uma conexão desses recursos digitais de aprendizagem com uma categorização por filtros que facilita a vida do professor, da professora, dos alunos, na hora de encontrar esses recursos. A gente sempre gosta de dar um exemplo, se você é um professor de matemática que quer passar com seus alunos funções matemáticas do 2º grau. Se você jogar essa pesquisa no Google, provavelmente o primeiro, o segundo, o terceiro resultado vão ser resultados de posts patrocinados e talvez o melhor recurso para a sua sala de aula seria encontrado no 4º ou na 5ª página de busca do mecanismo de busca. Não sei vocês, eu nunca passei da primeira página de resultados. Acho que quem vai para a 2ª, para a 3ª, são verdadeiros heróis e heroínas, né? O algoritmo domina a nossa vida e a gente admite que eles são os melhores resultados. Então, o que a gente faz é categorizar esses recursos. Todos esses 20 mil recursos passaram por um processo de curadoria, que eu já vou falar daqui a pouco um pouco mais sobre eles. Eles estão atualmente organizados segundo os parâmetros curriculares nacionais aqui do Brasil, que foi uma tentativa na década de 90 de ter um currículo comum já no Brasil, e está sendo categorizado agora em 2018 conforme a Base Nacional Comum Curricular, para o ensino fundamental 1 e 2, obviamente, já que o do ensino médio ainda está em debate na sociedade brasileira. Se puder passar. Para quem se destina essa plataforma, né, que é uma plataforma aberta, gratuita, o nosso foco é essencialmente em professores. Apesar de ser uma plataforma que a gente tem em outros públicos, a gente acompanha uma série de relatórios, de pesquisas que são feitas tanto no Brasil como no mundo todo para entender qual que é o impacto da tecnologia no dia a dia da escola, na educação das crianças, dos adolescentes, dos jovens. Os resultados eles acabam sendo muito variáveis porque as realidades são muito distintas dos estudos, então difícil você conseguir isolar a tecnologia enquanto uma variável independente ali da realidade da escola e do professor, de tantas outras coisas que compõem o mundo da educação, mas os resultados eles costumam afirmar que tecnologia afeta sim de forma positiva a educação, e o ponto comum que todos os estudos trazem é o papel do professor e das professoras enquanto mediador desse processo de uso pedagógico da tecnologia. Falando um pouco da realidade do Brasil, durante a década de 90 até o começo dos anos 2000, tinha uma ideia, uma imagem de que nossos professores não utilizavam tecnologia. As pesquisas recentes, principalmente da TIC Educação, mostram que, obviamente, nossos alunos, nossos adolescentes, nossos jovens, eles são usuários vorazes de tecnologia, mas os nossos professores, nossas professoras também utilizam muita tecnologia.
Ele pode não utilizar na sala de aula, não necessariamente sabe como fazer uma apresentação do PowerPoint, mas ele está no Facebook, ele está nas redes sociais, ele utiliza o WhatsApp com seus alunos em sala de aula, ou só com a sua família para uso pessoal. E o que a gente sabe, então, é que a gente precisa colaborar com os nossos professores, com os nossos gestores escolares, para fazer um uso pedagógico dessa tecnologia. Então, a escola digital é voltada essencialmente para esse público, para professores, mas também para as secretarias de ensino, especialmente secretarias estaduais de educação, e, obviamente, para alunos e familiares que querem aprofundar seus estudos. Eu vou focar um pouco da minha fala agora nesse segundo ponto, que são as secretarias estaduais de ensino. No começo do projeto, em 2013, a estratégia inicial era ter uma plataforma, que ela existe até hoje, que é o Escola Digital, e chegar diretamente nos professores por meio de comunicação, por meio de engajamento e uma série de outras estratégias. Em dado momento da nossa história do projeto, a gente foi procurado pela Secretaria Estadual de São Paulo e fizemos uma parceria para que eles utilizassem a nossa plataforma enquanto plataforma estadual, onde os recursos educacionais produzidos pelo Estado de São Paulo pudessem ser compartilhados e disponibilizados para os seus professores e para os seus alunos. Obviamente, se tratando da gestão pública, eles gostariam de ter a marca deles, né, ter o logo deles, ter a cor deles, os dizeres deles. Então, a partir desse momento, a Escola Digital passa a ser um projeto que, na nomenclatura em inglês, seria white label, né? Você consegue customizar a plataforma de acordo com as suas necessidades. Se puder passar para o próximo. Então, hoje, na verdade, a gente fala que a gente é a rede Escola Digital. Ela é composta por 22 dos 27 estados brasileiros. Inclusive, queria que o nosso colega do Maranhão estivesse aqui, porque nós estamos no Maranhão também. Em todo o estado que a gente atua, não significa que nós temos professores que acessam o nosso projeto nesses estados. Significa que a gente tem um termo de cooperação assinado com a Secretaria Estadual de Educação, que não existe troca financeira, então nem os institutos que promovem o Escola Digital transferem recursos financeiros para os estados, nem os estados precisam pagar nada para que o Escola Digital esteja lá. Sempre que eu dou formação para professores nos estados, eles perguntam, então é de graça? Claro que não. Existe um investimento público do tempo dos professores, do tempo dos técnicos da secretaria e de recursos humanos. A ideia é que o Escola Digital, e isso responde a algumas perguntas que foram levantadas aqui no último painel, se transforme em política pública. A gente está hoje lá para transferindo tecnologia, a gente produz, a gente cuida da parte de desenvolvimento tecnológico, mas é essencial para a gente em que existam mecanismos de institucionalização do projeto em cada uma das secretarias. Então, a gente tem equipes, técnicos das secretarias que cuidam do projeto, a gente tenta disseminar o projeto pela rede por meio de formações e por uma série de outras estratégias de engajamento para garantir que, se por algum motivo esses institutos, essas fundações, que são fundações empresariais, mudem seu foco de atuação, o Estado seja capaz de dar continuidade a essa política pública. Além disso, esse ano aqui no Brasil é um ano de eleições, todos os governos estaduais vão estar passíveis de mudança, e, obviamente, isso não é uma realidade exclusiva do Brasil, mas existe uma descontinuidade crônica de políticas públicas, principalmente no campo da educação. Então, nós também estamos fazendo um esforço de garantir um memorial de transição desse projeto, para que, numa próxima gestão, e quando eu falo uma próxima gestão, não precisa nem mudar o partido político, não precisa nem mudar o governador, basta mudar meia dúzia de pessoas na Secretaria de Educação, que uma reviravolta pode acontecer na política pública. Então, a gente tem construído cada vez laços mais estreitos com os técnicos da Secretaria, com os professores, para garantir que, numa mudança ou numa continuidade, o projeto continue existindo. Mas o próximo, por favor. Eu vou aproveitar essa daqui. Obviamente, a gente não é feito de logos, né? A gente é feito de pessoas. Essas pessoas são as pessoas que estão nos estados tocando o projeto. Além da gente se reunir virtualmente todo mês, a gente tem 2 encontros presenciais em que a gente entra, basicamente, o que o projeto é hoje, é o que essas pessoas definem. Então, a gente, de fato, somos executores do projeto. Essas pessoas são as grandes formuladores do Escola Digital. O próximo, por favor. Eu vou aproveitar os últimos minutos para falar de 2 pontos que são essenciais para a gente.
Eu acho que já deixei muito claro qual que é a nossa estratégia de chegar nos professores, é por meio das secretarias estaduais de educação. A gente tem um município que tem escola digital, que é Fortaleza. A gente tinha 11 municípios, na verdade, que tinham escola digital customizado, mas as eleições de 2014 teve uma troca de 80% no Brasil de gestões municipais e a gente, na verdade, perdeu nossos interlocutores. E também entendemos que os municípios têm uma baixa capacidade de implementação de uma política pública de tecnologia e educação. Então, o que a gente promove hoje são regimes de colaboração entre estados e municípios. Um exemplo é Paraíba, que tem um regime de colaboração na educação com 99% dos seus municípios. Então, os municípios da Paraíba também utilizam a plataforma estadual da Paraíba, porque a gente tem conteúdos para tanto o ensino fundamental 1, 2, como o ensino médio. Então, eu queria falar um pouquinho com vocês de possibilidades de customização e por que isso é essencial para a gente, e curadoria de recursos digitais. Prometo que vai ser bastante rápido. Se puder passar, então... Essa é a cara do Escola Digital Nacional, né, o que a gente chama hoje de plataforma-mãe. Ele é um buscador, a gente oferece algumas coisas além da busca, mas eu vou me focar nisso. Se você puder passar, esse é o Escola Digital do Amazonas, por exemplo, que se chama Saber Mais. Então, o esqueleto é o mesmo, né, o que muda é basicamente a cara da coisa. Se puder passar de novo. Esse é o Escola Digital de Minas Gerais, que chama Escola Interativa. E se puder passar mais uma vez... Esse é o Escola Digital do Espírito Santo, que se chama Currículo Interativo. Obviamente, quando a gente fala de customização, é importante para as gestões públicas que elas deem a cara delas para o projeto. Então, todas essas plataformas estão hospedadas em endereços oficiais dos governos estaduais. Então, não tem .org.br, o professor ele chega lá no .gov.br do estado dele, ele se localiza, ele sente parte que aquilo é um projeto da rede pública, que é um projeto que ele pode, inclusive, influenciar. Mas, para além da parte cosmética, né, da perfumaria, da corzinha e do logo e da marca de gestão, um dos principais motivos de customização é adequar os recursos digitais e recategorizar eles conforme o seu currículo. Então, a gente tem os currículos estaduais, e no próximo slide, por favor... Esse é um exemplo que eu acho muito potente do Espírito Santo. O Espírito Santo tem uma prova trimestral que chama PAEBS. No Brasil, a gente tem uma prova que chama Prova Brasil, que tenta medir uma série de indicadores de português e matemática. O Espírito Santo tem um simulado trimestral que tenta medir justamente os descritores da Prova Brasil. E a Secretaria Estadual de Educação roda o simulado a cada 3 meses, traz resultados por escola e por aluno de quais descritores de português e matemática aqueles alunos e aquelas alunas não estão indo bem, apresentam relatórios para suas escolas e para os seus professores e falam, se você quiser utilizar a tecnologia para ajudar esses seus alunos a melhorarem nesses descritores, está aqui uma lista de recursos que pode te ajudar. Então, esse é um nível muito interessante de customização, em que o Estado consegue adequar os recursos existentes para suas necessidades próprias e para suas especificidades. Pode passar, por favor. O segundo ponto é a curadoria de recursos digitais, né? Recursos digitais de aprendizagem. Curadoria é algo que a gente faz todo dia, né? Seja uma curadoria ativa, que quando você escolhe de quais mesas você vai participar de um evento como esse, seja uma curadoria passiva, quando a gente é transformado em mercadoria e os mecanismos de busca e as redes sociais e seus algoritmos definem por nós o que é importante, o que é relevante para a gente. Quando a gente está falando de curadoria aqui, a gente está falando da possibilidade das secretarias estaduais de educação e de seus professores curarem tanto os recursos digitais de aprendizagem que eles produzem em suas redes ou que estão dispersos na internet, que são interessantes. Hoje, um dos grandes professores que existe para os adolescentes e para os jovens é o YouTube. Então, a gente cria mecanismos para garantir que essa curadoria seja feita de qualidade. Dos 20 mil recursos que a gente tem na nossa rede hoje, 15 mil foram curados pelas redes estaduais de educação. Inclusive, valorizando produtos dos seus próprios professores ou então produções das secretarias estaduais de educação que foram produzidas nos últimos 10 anos e estavam gravadas num DVD, num CD, escondido na gaveta de alguém. Se puder passar,
Então, desses 15 mil que a gente tem curado pela essa rede estadual, foram feitas de forma autônoma, de forma desperta. Hoje, nesse momento, e eu falo hoje, é hoje mesmo, a gente tem 180 curadores que são espalhados nesses 22 estados. São pessoas técnicas das secretarias de educação, professores e gestores escolares, que estão passando nesse momento por uma formação entre pares e que vai estabelecer critérios comuns de curadoria. Então, o que a gente considera um bom objeto, um bom recurso de educação, e também está trazendo objetivos comuns, ou seja, esses 180 curadores e curadoras do Brasil inteiro vão definir metas comuns de curadoria. Então, a primeira meta que a gente vai ter em julho e agosto vai ser curar recursos conforme os códigos da habilidade da BNCC e, principalmente, garantir a autonomia dos estados. Então, a gente tem, por exemplo, alguns estados que querem curar recursos específicos para a educação indígena, para a educação quilombola, para a educação de jovens e adultos, para a educação técnica profissionalizante. Então, a gente tem objetivos comuns, mas garantindo a autonomia da atuação desses curadores. Existe um trabalho compartilhado na plataforma. Então, dos retornos que a gente tem, uma das contrapartidas que a gente exige é que todo recurso curado pela plataforma do Maranhão esteja disponível para toda a rede escola digital. Então, a gente, de fato, acredita em recursos educacionais abertos, sejam eles, na verdade, todos são gratuitos, alguns são proprietários, outros não, mas fato é que tudo tem que estar disponibilizado para toda a rede. E, finalmente, para concluir, a gente sabe que essas pessoas, esses técnicos, esses professores já têm uma demanda e têm uma rotina de trabalho hiper exaustiva. Então, a gente quer engajá-los por meio de campanhas temáticas gamificadas. Então, para a campanha do BNCC, a gente vai valorizar as melhores curadoras do Brasil. E essa é uma estratégia muito potente que a gente tem para esse ano, inclusive para garantir a continuidade no ano que vem, no período pós-eleitoral aqui no Brasil. Porque se você tem os técnicos da secretaria, se você tem professores que estão engajados no projeto, a gente tem certeza que a possibilidade desse projeto se transformar em política pública efetiva é muito maior. Obrigado, eu acho que eu fiquei mais ou menos no tempo. Gracias, Caio. Otra iniciativa tremenda desde un ángulo distinto, ¿no? Era curioso como en el informe veíamos antes que muchos brasileños no quieren pagar más impuestos por educación, al mismo tiempo hay iniciativas con inversión nula que se está ofreciendo mejorar la capacitación de los profesores, ¿no? La relevancia de este tipo de colaboraciones y de mejores prácticas. Agradecer a los 4 ponentes que nos han ayudado a ganar algo de tiempo. Íbamos un poco retrasados y estamos casi a punto. A mí me gustaría abrir para algunas preguntas. Podemos dedicar 5 minutos a algunas cuestiones. Y si la sala no tiene, yo tengo un par de preguntas que me gustaría haceros, pero dejo la oportunidad primero a la sala. ¿Alguien se anima? Levanta la mano. ¿Sí? Okay. Mientras Lucía prepara la pregunta que parece que tiene ahí en la punta de la lengua, yo iniciaba la sesión comentándoos que en este tipo de situaciones donde compartimos casos de éxito, mejores prácticas, es muy relevante poder entender las grandes cosas que se han hecho, pero a veces aprendemos más de los errores, ¿no? De las lecciones aprendidas. Entonces os lanzo la pregunta a los 4, desde las perspectivas que nos habéis compartido, en algunos casos iniciativas directas o más indirectas en el caso de CAF. ¿Cuál ha sido la principal lección aprendida en algunos de estos proyectos? De pronto lo que hemos aprendido muy rápido, y la palabra en inglés one size fits all, no es así. O sea, cada país es un país, cada país tiene sus geografías, sus costumbres, y al final una solución que sirve a uno no sirve al otro. O sea, cada solución tiene que ser trabajada país a país y las soluciones
no son comunes, los problemas no son comunes y entonces también las soluciones no pueden ser iguales. Entonces eso fue el primer paso a entender y conseguir tener mejores resultados fue que entender las diferencias entre cada uno, sea lingüística o otras, ¿no? O sea, Eu acho que é bastante na linha do Antônio. Primeiro, acreditar e entender e acreditar mesmo na capacidade do Estado de implementar políticas públicas, que é a única forma da gente, de fato, democratizar a educação pública. Não tratar de forma leviana as pessoas que encararam o desafio de trabalhar no Estado, achar que são pessoas que são ineficientes ou que não trabalham de forma adequada. São pessoas que encararam um desafio difícil de estar na ponta, de ser funcionário público e ser servidor público, e, por isso, não chegar com fórmulas prontas. Então, de fato, para cada um desses estados que a gente trabalha, a gente tem um plano de implementação específico para que o projeto se adeque à sua realidade, seja de funcionário, seja de estrutura de secretaria de educação, ou seja, das demandas que o Estado tem. Eu acho que essa é um aprendizado potente para a gente. No caso do SESI, talvez a principal lição é ousar sempre, porque, na verdade, você tem uma situação que sempre te empurra para fazer exatamente a mesma coisa. E já diz, foi atribuída a Einstein, mas dizem que não é dele, que se você quiser, é complicado você querer resultados diferentes fazendo exatamente a mesma coisa. Então, o mais complicado é que existe uma cultura muito estruturada. Toda vez que vai se discutir sobre educação, por mais que as pessoas queiram mudança, toda vez que as mudanças são propostas, as pessoas retroagem. As pessoas querem na fala, mas na hora da ação é sempre muito conservador no processo. Então, a lição aprendida é avançar. E é complexo, porque o mundo é complexo, as situações são complexas, possivelmente vão encontrar muitos detratores no processo, mas seguir com o propósito. Coisas simples, como ouvir os jovens, como é colocado. Todos dizem, vamos ouvir os jovens, eles têm a dizer. Mas na hora que se propõe uma metodologia que dá autonomia para os jovens escolherem aquilo que eles querem fazer, existe um grupo enorme de educadores que se coloca contrário, porque diz que eles não têm maturidade, que eles não têm condições de fazer essas escolhas. Então, existe um ponto aí que é o que se é dito, o que se é discutido, e outra coisa é a implementação de um processo. Então, talvez a principal lição que se tem no nosso processo é a ousadia na implementação, que é onde, de fato, as coisas vão acontecer. Acho que discutir é muito importante, mas o mais importante é você sair do processo de discussão e colocar a mão na massa. Sí, yo diría simplemente, en términos de lecciones aprendidas, es cómo lograr traducir esa demanda, esos incentivos y esa demanda latente por ese tipo de modelos y por la conectividad en sí, en un modelo sostenible en el largo plazo. Porque ¿qué ocurre? Lo que hemos visto básicamente, quizás no en los modelos donde la financiación depende tanto de estados federales, pero sí donde hay financiación recurrente a través, por ejemplo, de subsidios estatales, ¿cierto? Una vez esos subsidios son retirados, es difícil que haya una continuidad en el modelo, una continuidad en lo que puede ser la infraestructura, escalar, me refiero a la infraestructura de conectividad de banda ancha, de Internet, escalar, digamos, la construcción de escuelas a nivel nacional. Eso depende mucho del subsidio directo que otorguen los estados o los gobiernos. Un poco la lección aquí, yo creo, es cómo lograr básicamente crear una demanda, ¿cierto? Una demanda que asegure una apropiación y una pertinencia de la conectividad que soporta básicamente ese tipo de modelos basados en tecnología en el aula de clase, por un lado, y lo otro es cómo los rectores o los prefectos o los alcaldes se apropian de esos modelos y aseguran básicamente que los presupuestos subnacionales de alguna u otra forma logren aportarle a esa conectividad, cubrir los costos recurrentes y evitar básicamente una alta dependencia de subsidios. Eso es un poco lo que uno ve en experiencias exitosas, ¿no?
Gracias de nuevo a los cuatro. Doy la última oportunidad. Si alguien tiene alguna pregunta cortísima, tenemos un par de minutos y si no, sabemos que estamos entre vosotros y un pequeño break para comer. Sí, en este caso Lucía sí se lanza. Hola. Bueno, es una reflexión, voy a tratar de hacerla cortísima, pero creo que viene al caso hacerla ahora y tiene que ver con un poco, si bien cada vez más en estos eventos se concluye que no sirve el tema de one size fits all, sí creo que también debemos ver, en este caso concreto especialmente, cuando se habla de planeta y de pensar en azul y de exponencial y de global, que es lo que finalmente, a lo que finalmente deberíamos llegar como reflexión, es el tema más bien de cuáles son esos aspectos comunes. Estamos hablando de planeta, estamos hablando de lo global, estamos hablando del estudiante, el docente, la educación, los aprendizajes. ¿Qué tienen en común el mundo? Pensando un poco en el tema de, hablando de sostenibilidad, de escalabilidad, ¿qué es lo que realmente es general y común a todos aquellos estudiantes para empezar a trabajar desde lo que puede ser un movimiento o un espacio global justamente sobre esa definición de esos estándares comunes, de esos escenarios comunes y sobre ello ir viendo cuáles son esas prácticas que basado en esos estándares, esas prioridades del mundo a nivel planeta, ir viendo cómo calza bien, en base a esos aspectos globales, cómo calzan esas experiencias que pueden ser desde un país o desde una región, Latinoamérica, por ejemplo, o desde dentro de un país, un espacio de un país, una escuela y cada vez más en lo micro, pero yo siento que estamos demasiado mostrando casos específicos que son exitosos, bonitos y venimos acá y aprendemos, esto puede ser interesante y eso también, y estamos tal vez un poco ya en el momento empezar a pensar en perspectiva más bien global, ¿no? Que es la oportunidad que nos da justamente el Internet y este mundo conectado, ¿no? Y esta comunidad global que significa la comunidad en la que estamos hoy, ¿no? Mil gracias, Lucía. Y yo no lo hubiera dicho mejor. Creo que una tendencia que tenemos a ver ahora es, por lo menos nosotros lo llamamos así, es glocal, ¿no? Es decir, actuar con perspectiva global, a tener las luces largas, una foto global, pero con conocimiento local, ¿no? Y tener esa visión, cuál es ese mínimo común denominador de todas estas iniciativas que nos permiten escalarlo, explotarlo y no tener que reinventar la rueda, que lo podamos llevar todos nosotros de manera consciente. Una vez más, gracias a los cuatro. Antes de que hagamos el pequeño break, un pequeño anuncio para esta tarde y continuamos la conversación. Buenos días a todos. Yo les quiero contar que están cordialmente invitados todos el día de hoy a la cena oficial que realizará la Secretaría de Educación de Bahía. Vamos a tratar de entregarles invitación a todos. Sin embargo, no es requisito, o sea, los que tienen por favor la llevan, pero no quiere decir que si no tienen, no pueden asistir. Están todos invitados, va a ser hoy en el Hotel Fiesta Bahía Hotel, a las 7 de la noche. Sin embargo, me acaban de informar que el bus, dice a las 7 la invitación, el bus que sale del Fera sale a las 7, las personas que estén en el Hotel Fera salen a las 7, o sea que estarían llegando tipo 7:15, 7:20. Igual, el bus que sale del Hotel Wish sale también a las 7. Así que todos están cordialmente invitados. Muchas gracias.